Que a paz de Deus esteja conosco. Para mim é sempre um momento de muita alegria poder retornar a esta casa. Essa casa que de fato a gente se sente parte dela por todo o carinho que a gente recebe, desde o convite que é feito pelo WhatsApp, pelo telefone, e o carinho que a gente vem recebendo quando chega aqui. E isso nos fortalece na tarefa. Cada palavra de carinho, de estímulo, vai fazendo com que a gente continue essa tarefa do Cristo. E aqui já fica a primeira reflexão. O quanto é importante a gente estimular ao outro no continuar da vida. Porque às vezes a pessoa teve um dia tão difícil e chega alguém que diz: obrigado por você estar aqui. Obrigado por você continuar. Então é importante a gente continuar e nós sermos aqueles que estimulamos ao próximo. Bom, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante em nossas vidas, que é a família. Vamos aqui fazer reflexões acerca deste que nós chamamos curso avançado de como se tornar um espírito melhor. E quando a gente coloca o avançado, é para que a gente possa entender que não é fácil. Porque toda vez que a gente fala em algo avançado, a gente já pensa, vai ser um pouco mais trabalhoso. A gente faz uma faculdade, dá trabalho. Mas aí vem a pós-graduação, o doutorado. Quando a gente está lá brincando, pode ser no videogame com os filhos. Se a gente entra para o módulo avançado, a coisa fica mais apertada. Exige de nós mais trabalho. Então, certamente, a família é esse curso avançado, ofertado por Deus, para que nós, ao matricularmos neste curso, possamos sair dele melhores do que quando chegamos. Porque é importante lembrar de quem nós somos. Nós somos espíritos imortais, que estamos aqui tendo uma experiência humana. Que o propósito é avançar, é reparar, é evoluir. E que então Deus oferta a cada um de nós, dentro da sua misericórdia, tarefas. E essas tarefas, ao serem executadas, vão trabalhando em nós para que a gente possa avançar na estrada evolutiva. E a família é este ponto, que nós devemos olhar para ela e agradecer todos os dias por ela fazer parte do nosso caminho. E aí a gente resolveu escolher para o tema dessa palestra algo para brincar um pouco, para trazer um pouco mais de leveza a esta fala tão importante e tão responsável. Então o tema que veio à nossa mente é uma reflexão que fazemos durante a palestra. A família margarina é ficção. Família é desafio. Quem aqui já viu aqueles comerciais na televisão de margarina? Lá as famílias são maravilhosas. Elas são sorridentes, elas fazem carinhos entre si. Elas ofertam com muita gentileza a margarina para o outro. E aí, quando eu fico olhando para esta família, não sei vocês, talvez seja só a minha, eu fico pensando, puxa vida, a minha família não é assim. Quem sabe se eu comprar essa margarina, algo de extraordinário aconteça em minha casa. Porque quando eu recordo da minha família, da nossa rotina diária, que a gente acorda lá por volta das 6 horas da manhã, todos os dias, e aí cada um tem a sua tarefa do dia e tem aqueles momentos que a gente precisa dividir o banheiro, a pia, e nem sempre todos estão no mesmo ritmo, no mesmo momento, usam com a mesma rapidez, e a gente vai causando ali certos desconfortos. E quando a gente senta, quando sentamos, para tomar café da manhã junto, quando isso é possível, o humor não está tão legal assim para a gente passar a margarina com tanto carinho. E aí a gente fica pensando, será que está algo errado com a nossa vida?
E certamente isso é uma grande brincadeira para entender que a família é muito mais do que isso. Não é porque a nossa família talvez não se entende muito bem na hora do café da manhã que ela não cumpre o seu papel de nos tornar espíritos melhores. Porque aí eu começo a reflexão por uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. É a questão 775. Quando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos: qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família? Resposta dos espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, um aumento exagerado do egoísmo. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão importante, que quando Kardec faz a pergunta, ele pergunta sobre os laços, aquilo que une as famílias. Em nenhum momento ele fala sobre modelos, porque é fato que cada um de nós aqui tem um modelo de família. E não importa o modelo da sua família. O que nós devemos nos perguntar se esse modelo que nós temos de família está contribuindo com a proposta de nos mantermos juntos e esta união nos tornar, aqueles que estão juntos, espíritos melhores. Se isso é o papel, não importa o modelo. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre essa resposta, um aumento exagerado do egoísmo, e a gente vai perceber que a família tem este papel de trabalhar em nós a humildade, a resignação, o compartilhar. Talvez lá com os irmãos, a gente começa ali a compartilhar o amor, a atenção dos pais, entendendo que a vida é feito do compartilhar com o outro. E aí a gente se casa, a gente aprende a renunciar, a resignar, a se colocar no lugar do outro, porque certamente um casamento não vai durar muitos anos se a gente não entender este mecanismo, onde tem momentos que eu preciso ceder, outros momentos o outro vai ceder. E essa troca vai tornando um casal numa proposta de construir uma vida junto. Eu sempre brinco que o grande desafio do homem e da mulher é ficar naquela briga. O homem quer um carro e a mulher quer uma casa. E a gente fala assim, enquanto tiver briga não vai dar nada certo. No dia que a gente decidir comprar a casa e colocar o carro na garagem, tudo dá certo. Então a gente percebe que a gente pode unir os propósitos em prol da família. Tentar colocar tudo isso como um único objetivo, atendendo às questões individuais de cada um e avançando. Então, certamente todos nós pensamos naquela possibilidade de um mundo melhor. Quem aqui não gostaria de viver em um mundo melhor? Um mundo em paz, em harmonia? E certamente as famílias são esse ponto de partida para qualquer mudança. Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, nos diz: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então Emmanuel vem dizer que a família está na base dos alicerces, quer dizer, a base moral das nossas vidas. É lá que a gente vai aprender os valores morais para levar para a sociedade. Então, certamente, se a gente quer contribuir para um mundo melhor, a gente deve nos concentrar em trabalhar em nossas famílias. Porque o que é o mundo senão um conjunto de famílias? Então, se cada um de nós assumir a responsabilidade, a tarefa de fazer com que a nossa família seja um lugar melhor para se viver, automaticamente a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor. Certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá:
um homem queria saber como ele, após ela ter recebido um prêmio, ela foi questionada por um repórter, como que ele poderia também contribuir para um mundo melhor. E a madre então respondeu: volte para a sua casa e ame a sua família. Eis a melhor forma de você contribuir para um mundo melhor. Porque a gente pensa sempre nas grandes obras, nas grandes realizações. Mas tudo isso, tanto os grandes acontecimentos, quanto os grandes desastres, aconteceram por uma somatória de pequenas ações. Então que a gente possa se concentrar naquelas ações do dia a dia na construção de um mundo melhor. E aí, a gente olhando para a família, a gente vai olhar para aqueles que abriram as portas da família, que são os pais. Vamos começar olhando de forma mais amorosa e mais respeitosa para os nossos pais, para esses que iniciaram as nossas famílias. E lá, desde os 10 mandamentos, do ensinamento trazido por Moisés, nós vamos encontrar: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então já está lá, da época dos 10 mandamentos, a importância de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí a gente precisa fazer algumas reflexões. Porque para mim, sendo bem honesto com todos vocês, não que para todos nós é um dever, mas eu diria que para o Danilo é um dever a mais. Porque os meus pais, eles aceitaram o desafio de ser pais. Então, até hoje, graças a Deus eu tenho os dois nessa trajetória da vida ainda, eles foram aqueles que me deram amor, carinho, educação, estão ao meu lado sempre que eu precisei, nos momentos difíceis, nos momentos de conquistas. Então, para mim, Danilo, este honrar pai e mãe é algo simples. Mas nós desenvolvemos algumas tarefas, como grupo de pais, evangelização infantil. Então, nós temos no nosso dia a dia da casa espírita o contato com os pais, com os filhos. E muitos nos chegam a dizer assim: não é tão fácil para mim honrar o meu pai e a minha mãe. Porque eles não assumiram este papel, essa missão de ser pai e de ser mãe. E aí a doutrina espírita, este farol que vem clarear o ensinamento divino, ela vai nos ajudar em algumas reflexões. Mas a primeira, antes de falar da doutrina, é fazer algo com os nossos pais que a gente fala de desconstrução. Olhar para os nossos pais e entender que eles não são super-heróis. Porque desde quando nós éramos pequenos, nós acreditávamos que os nossos pais eram super-heróis. Que eles podiam tudo, que eles eram os mais fortes, que eles não choravam, eles não tinham medo. E nós fomos construindo isso. E isso dificulta a nossa relação. Por isso a gente sempre fala a importância dos pais de hoje dividir com os filhos as suas fraquezas. Para que eles possam entender que é normal chorar, que é normal ter medo e crescer assim adultos mais saudáveis. Mas aí, a gente olha para esses pais e a doutrina espírita vem dizer: são espíritos. Espíritos imortais assim como você, que também está aqui nessa vida tendo uma experiência humana, que também aceitou de Deus uma proposta de vida, mas que nem sempre essas propostas a gente consegue dar conta. Quantas coisas a gente se propõe a fazer e de repente a gente percebe, não dá, não é agora. E está tudo certo não dar conta. Então os nossos pais muitas vezes podem ter sido aqueles que ainda não estão dando conta de assumir na essência este papel de pai e mãe. Mas mesmo assim, devemos honrá-los. Porque tem uma coisa que eles fizeram de suma importância em nossas vidas. Eles nos deram a vida. E se nós somos gratos à vida, nós temos que ser gratos àqueles que abriram as portas da vida.
E vejam que interessante que nós falamos na doutrina espírita sobre um tal de projeto reencarnatório. Algo assim, que toda vez que a gente vai nascer novamente, a gente junto com os engenheiros siderais, os nossos mentores pessoais, eles fazem um projeto de uma nova reencarnação. E acreditem, os nossos pais nos colocaram no seu projeto reencarnatório. Então, por este motivo, devemos amá-los e respeitá-los. Mas a gente vai construindo aqui algumas reflexões, que eu vou lá na letra agora do Legião Urbana, pais e filhos. Não vou cantar, prometo. Estou treinando ainda, quem sabe um dia. Essa letra diz assim: você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Não é assim a vida? Tudo aquilo que nós criticávamos nossos pais, quando a gente percebe, a gente está sendo uma cópia. A gente está percorrendo os mesmos caminhos. E a gente vai percebendo, então, que eles tiveram as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que nós tivemos. E aí o mecanismo da vida ele é perfeito. Quando nós nos permitimos viver este mecanismo, a gente avança. Porque aí chega um momento que a gente se torna pai. E eu digo que eu aprendi a ser um melhor filho no dia que eu me tornei pai. Não que antes eu era um filho ruim, mas quando eu me torno pai, eu agora compreendo melhor os meus pais. Eu entendo que tudo o que eles fizeram, por mais que eu não compreenda ou não compreendi, foi nada mais que um gesto de amor. Um gesto de proteção. De dar para mim o seu melhor. Então esta minha visão de pai me faz relacionar muito melhor agora com os meus pais. Porque eu consigo compreender a vida deste local, desse instante. E o quanto é importante a gente, então, se permitir vivenciar esses momentos da vida. E aí, a gente vai construindo essa trajetória. Falamos sobre pais. Da importância de honrar aos nossos pais. Mas agora, a gente vai olhar para os nossos pequenos. Para os filhos, sobrinhos e netos. Fazendo com que eles possam ser aqueles que também irão honrar os seus pais e as suas mães, para que a gente possa continuar esse ensinamento divino que vai se alinhar ao ensinamento de Jesus: amai o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu quero compartilhar uma reflexão que é algo que acontece na vida de todos nós. Chega um momento da vida onde os nossos pais, eles envelhecem. E aí eles vão precisar agora dos nossos cuidados. E nós temos o dever de cuidar. Porque lembra que um dia a gente foi criança? Que eles ficaram noites sem dormir. Que eles deixaram muitas vezes de comer para dar para nós. Então é a hora agora de retribuir, ser grato àqueles que fizeram por nós. E aí chega aquele momento da vida onde a gente precisa muitas vezes trazer os pais para dentro do nosso lar. Não é um momento fácil, nem para nós que recebemos, nem para eles. Porque é importante lembrar que os pais sempre serão pais. O grande problema é quando a gente quer tratar os nossos pais como os nossos filhos. Não vai dar certo. Tem uma propaganda de televisão, acho que foi da Boticário, alguns anos atrás, que mostrava essa cena no Dia das Mães. Um homem barbado, cabelo branco, abria a porta para entregar o presente para a mãe e a mãe sempre via a criança. Porque é assim. De vez em quando, ainda lá em casa, o meu filho já está do meu tamanho e a gente fala às crianças. E ele já está um rapaz do meu tamanho. Então veja, essa relação é importante. Saber nos colocar no nosso lugar. Mas fazer o melhor por eles.
E aí essa história que eu quero compartilhar com vocês fala um pouquinho deste momento. Então um filho recebe o pai já com uma idade avançada, havia ficado viúvo, e aí vem morar com o filho. E aí todos os dias, na hora das refeições, o pai, por já não ter as mãos tão fortes assim, ao levar a comida à boca, tremia e aí caía feijão e arroz no chão. Aí ele ia levar um suco, uma água, a mão fraca deixava o copo cair, quebrava, trazendo prejuízos à família. Os dentes não eram mais os mesmos de antes, alguns até faltavam. E aí ao mastigar gerava alguns ruídos, alguns desconfortos para aqueles que estavam ao redor. E isso foi se repetindo por vários dias. Até que em determinado momento a esposa disse ao marido: querido, essa situação que está acontecendo com o seu pai, todo dia essa bagunça, essa sujeira, essa desordem, esses prejuízos, não dá mais. A gente precisa tomar uma providência. Então o filho tem a brilhante ideia de retirar o pai da mesa, do convívio da família, e colocar ele para comer numa mesa separada. Só que ele não faz só isso. Ele compra uma tigela de madeira e um copo de madeira. Porque assim, se caísse, não quebraria tão fácil e assim causaria menos prejuízo à família. E assim ele fez. E por diversas vezes o pai derramava lágrimas com aquele momento sozinho e eles nem percebiam. Até que um dia, ao chegar em casa, o filho encontra o seu filho de 7 anos brincando com alguns pedaços de madeira no chão. Ele então, curioso, perguntou: meu filho, o que você está fazendo? O menino, na sua inocência dos 7 anos, disse: ah, papai, eu estou tentando construir uma tigela de madeira e um copo de madeira, para quando você e a mamãe forem velhinhos assim como o vovô, eu tenho um lugar para colocar a sua comida. Naquele momento, o pai compreendeu o que ele estava fazendo. Que o seu exemplo estava educando sem ele mesmo perceber essa educação. Então ele entendeu que se um dia ele quisesse ser cuidado pelo filho, era necessário exemplificar no pai como tratar. E aí naquele momento ele traz o pai de volta para a mesa, tira os pratos e os copos de madeira, devolve as mesmas tigelas, os mesmos pratos que toda a família comia, e já não se importa mais com aquela bagunça, entendendo que aquilo é um caminho natural, onde todos nós um dia iremos passar. Então essa história vem nos trazer a reflexão íntima de cada um, que nós possamos fazer essa pergunta lá na nossa consciência. Hoje, como eu estou tratando os meus pais, ou como eu tratei, é a forma que eu gostaria de ser tratado pelos meus filhos? As palavras que eu estou dizendo para os meus pais são as palavras que eu estou dizendo que eu gostaria de receber dos meus filhos? E aí a gente abre essa reflexão para todos os cantos da família. A forma que eu falo com a minha esposa é a forma que eu gostaria que ela falasse comigo? A minha relação com os meus filhos é a mesma relação que eu gostaria que eles tivessem comigo? Então percebe o quanto Jesus, este mestre amado, vai simplificar qualquer ponto da nossa vida. Seja a família, seja o trabalho, a casa espírita. Ama a Deus sobre todas as coisas. Coloca a Deus no centro das nossas vidas. Ele é o condutor da vida. E olha para a vida, para as ações, fazendo para o outro ou para a vida aquilo que nós gostaríamos de receber. Dessa forma, a gente vai caminhar para uma família mais feliz. E aí, para a gente reforçar e refletir um pouco mais sobre este modelo, esse exemplo de como educamos pelas nossas ações, mais uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 582. Lembra que no início eu falei sobre missão, que alguns pais aceitaram, outros não, essa missão. Então Kardec vai justamente fazer essa pergunta no Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade?
e aqui paternidade ou maternidade, esse gesto de ser pai ou mãe. É uma missão? Os Espíritos respondem. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo o grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses os dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propícia a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que a formar o caráter de seus filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda, pois não fizeram o que estava ao seu alcance para que eles avançassem pela estrada do bem. Então vamos lá. Ser pai, ser mãe é uma missão. Mas o que acontece, principalmente nos dias de hoje, é que a gente se perde nessa missão. E a gente acredita que a nossa missão é formar os nossos filhos médicos, professores, arquitetos. Isso é uma parte, mas não é a principal missão. Porque diz aqui que a nossa missão é formar o homem de bem. Nos conduzir os nossos filhos pela estrada do bem. Lógico que nós já aprendemos a importância de uma formação acadêmica e o quanto a gente se esforça para dar uma boa escola aos nossos filhos, um bom estudo, para de fato eles poderem ter um futuro material mais tranquilo. E isso é importante. Mas que a gente não esqueça da principal missão. Porque se tivermos que escolher entre arquiteto ou homem de bem, que nós fiquemos com o homem de bem. Esse é o principal objetivo. E aí a gente vai fazer uma outra reflexão, pensando nessa construção de uma família melhor. Na agenda dos nossos filhos, ou sobrinhos, netos, dos nossos pequenos, a gente vai lotando a agenda deles com vários compromissos materiais. Aulas, futebol, esporte, música, artes marciais, várias coisas. E aí eu quero perguntar de forma íntima mais uma vez. Em qual momento nós introduzimos na agenda dos nossos filhos o encontro com Deus? Este encontro com Deus faz parte da agenda dos nossos filhos? Esse encontro com Deus faz parte da nossa família? Porque a gente tem vários mecanismos para nos encontrar com Deus. O principal e o mais difícil dele é viver o Evangelho no dia a dia. É ao ir à padaria os nossos filhos poderem enxergar o Evangelho caminhando. Como a gente trata o padeiro, a moça do caixa, quando a gente lida nas regras do trânsito. Essa é a melhor maneira. Mas nós somos ainda espíritos em aprendizado, que tem momentos que a gente vai deslizar, e faz parte. A gente está em construção. E aí tem que ter aqueles momentos, como nós estamos fazendo aqui, onde a gente toma um chacoalhão, refaz as energias para se preparar para o resto da semana. E aí a gente pode perguntar, que momento a minha família, os meus filhos se encontram com Deus? E aí a gente pode ir para aquelas coisas materiais. A gente pode vir à casa espírita com a nossa família e unir aqui o encontro com Deus. Colocar os nossos filhos na evangelização infantil, dando para esses a base dos conhecimentos do amar a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. A gente pode trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, através do Evangelho no lar. Algo tão simples que a gente às vezes não acredita a potência que tem o Evangelho. Porque acontece, pelo menos, uma vez por semana, que a gente determina um horário. E por que determinar um horário?
Porque os nossos mentores pessoais, os protetores da casa, os amigos de luz, estarão conosco nessa tarefa de abençoar o nosso lar. E ali a gente começa com uma prece, faz uma leitura do Evangelho, de um livro de mensagens, um momento de reflexão da família, de troca, não é de briga, não é quem sabe mais sobre o Evangelho, não foi isso que Jesus disse, não é nada disso. A gente poder escutar o outro e aprender com o outro, agregando mais conhecimentos e esse bem-estar para a família. Encerramos com uma vibração para o lar, uma prece final, podemos deixar uma água para ser fluidificada, um recurso, mas que a gente possa fazer essa reflexão, de construir uma família baseada nos ensinamentos de Deus. Porque certamente se todos pudessem estar com a proposta de construir um mundo melhor, trabalhando em si, melhorando a si e treinando isso no outro, porque é fato que para amar o outro eu preciso me amar. Mas às vezes a gente se confunde e acha que primeiro eu preciso me amar e quando eu aprender a me amar eu vou amar o outro. Aí vai demorar muito. Eu vou treinando, sabendo que eu preciso me amar, e eu treino no outro. Ao treinar com a Silene, eu aprendo a amar um pouquinho mais. E eu vou treinando, aí às vezes eu erro, ajusto e vou melhorando. Então que a gente possa fazer essa reflexão. E aí para falar um pouco desse exemplo, desse evangelho que vai educando e agindo nas nossas vidas, porque o quanto é bom a gente ter a família junto. E às vezes a gente vem para a casa espírita e a gente vem sozinho. E a gente queria tanto que a família estivesse junto. E aí a gente pode fazer algumas reflexões. Não adianta falar. É através do exemplo. Porque às vezes a gente fala que aqui é bom, mas quando a gente chega em casa, a gente já chega reclamando da louça que está na mesa, na pia. Que ninguém fez nada. Que essa casa é uma bagunça, que qualquer dia desses eu vou sumir. Aí o pessoal fica pensando, o que esse povo está falando para ela lá na casa espírita? Eu não vou lá não, pode ser que eu fique assim. Entende? Agora se eu chego transformado, lavo a louça cantando, feliz, vai ser difícil, é um desafio. Lembra, é desafio. E no frio então, hein? E aí a gente vai trabalhando e entregando para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. E aí, só para ilustrar uma historinha que aconteceu nas nossas tarefas de evangelização, para a gente entender o quanto a nossa atitude diária vai estar educando e fortalecendo ou desarmonizando a nossa família, para que a gente possa vigiar um pouco mais. Para a gente aceitar aquele convite de colocar Jesus no nosso dia a dia. Porque imagine se toda ação eu fizesse aquela pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a reflexão? Certamente eu ia errar muito menos. E essa reflexão é uma história que aconteceu na evangelização infantil, quando estávamos na turma de 8 a 11 anos de idade. E a gente tinha um tema para falar com as crianças que era a caridade com os criminosos. Tema simples, fácil. Tranquilo para falar com os adultos, imagina com as crianças. Mas missão dada é missão executada. E a gente foi para a tarefa. Fizemos uma roda de conversa e eu comecei a conversa dizendo: o que nós devemos fazer com os criminosos? E aí, para minha surpresa e desespero, começou: prisão perpétua, cadeia, morte. E na época surgiram nomes políticos, alguns outros nomes que não eram tão legais. E aí eu fiquei pensando, isso não passa no Pica-Pau, nas Chiquititas, onde eles estão aprendendo isso? Mas aí, como todo aquele que está em nome do Cristo jamais está desamparado, pedimos auxílio aos amigos espirituais e a resposta veio de imediato. Pergunte a eles, quem aqui já errou? E aí eu levantei a mão, quem aqui já errou? E aí quando eles viram o tio da evangelização, aqueles que eles acreditam
que não faz nada de errado, que vive tudo que ensina a todo momento, que é perfeito, assumiu que tinha errado. Aí eles começaram, levantaram as mãos. E aí fomos perguntando, o que você fez? Ah, eu voltei na escola para jogar futebol. Ah, eu deixei de fazer a lição de casa para jogar videogame. Eu comi Toddy de madrugada. E aí a gente perguntou então, e o que aconteceu quando vocês foram pegos em erro? Ah, ficamos de castigo. Mas e aí, vocês estão de castigo até hoje? E é aquela inocência típica das crianças. Claro que não. Isso aconteceu a semana passada, o mês passado, o ano passado. A minha mãe já me perdoou. E eu disse então, mas o que você fez para ela te perdoar? Horas. Eu disse para ela que eu não sabia que não podia comer Toddy de madrugada, mas que eu precisava de uma nova oportunidade para mostrar para ela que eu tinha aprendido. Que nem ia fazer mais. E aí naquele momento nós repetimos a pergunta. E com os criminosos, o que a gente deve fazer? E aí em alto e bom som eles disseram, dar uma nova oportunidade. E aí, por que eu conto essa história? Porque naquele momento foi um ensinamento tão grande, isso já aconteceu há tanto tempo, que eu voltei para mim e fiquei olhando o Danilo, expositor espírita, tarefeiro da evangelização, um grupo de pais, uma pessoa atuante na casa espírita, que por diversas vezes fala sobre amor, caridade, perdão, e que muitas vezes, principalmente naquele momento que os meus filhos ainda eram pequenos, eu tinha feito muitas palestras naquela semana com eles sentados aqui na primeira fileira. E eles tinham ouvido o pai falar sobre amor, sobre respeito, caridade. Mas o que eu descuidei no caminho foi um dia que eu estava sentado na minha casa, no sofá da casa, e estava passando um jornal. E aí passou aquela notícia de um crime, aqueles crimes que a gente não sabe lidar ainda, não sabe compreender. E o Danilo, que falava sobre amor, disse prisão perpétua, morte, cadeia. Isso é culpa do fulano. E os meus filhos estavam ao meu lado. E aí eu pude entender que não adiantava as palavras que eu estava dizendo, porque o que de fato eles estavam vendo eram as minhas ações do dia a dia. Aquele descuido do dia a dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente vai achar que a gente vai voltar para casa e para transformar a nossa família, a gente vai contar tudo que a gente ouviu aqui hoje. O quanto foi legal. E quando a palestra estiver disponível na internet, a gente vai falar, você precisa assistir. Não é, nada disso. É o dia a dia. É nas pequenas ações do dia a dia que nós vamos trabalhando de forma silenciosa na construção de uma família melhor. E quando a gente olhar para trás, a família está mais unida, está mais em paz. Porque de fato, começa em nós a paz, a mudança. Porque eu sempre digo, aquela pessoa que a gente não gosta é amada por alguém. Então ela não tem de tudo o mal. Talvez a gente está olhando ela por um outro ponto de vista. Então, meus irmãos, falar sobre família para mim é um grande prazer, é uma grande troca, né? A gente poder trocar ideias. Então eu queria agradecer imensamente a oportunidade que essa casa me dá, a confiança de a gente poder trazer esse tema, a paciência de vocês por terem me ouvido e dado essa oportunidade de eu ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele, nada disso teria acontecido. E que a gente possa levar que a família Margarina é ficção. Família é desafio, mas vale muito a pena. Fiquem em paz, que Jesus abençoe.